noite, doutor. Seja bem-vindo à nossa reunião e vou lhe passar a palavra. Obrigado, Karina. Muito obrigado. Deixa eu ligar o microfone aqui que vai facilitar. Bom, eu acho a gente está aqui entre... Está me ouvindo? Sim. Uhum. Tudo certo? Não, nós estamos entre amigos, né? Então, acho que a gente pode fazer uma coisa bem informal e ver se a gente consegue também debater algumas coisas que podem ser interessantes. Vamos ver se a gente consegue discutir algumas coisas que estão gerando muita dúvida nas pessoas, né? Eu vejo que muitas pessoas agora estão ficando muito inseguras em relação ao manejo dessa situação específica, né? E muito em função do estudo Monarch-E, né? Que tem como característica incluir no grupo de pacientes candidatos aquele que tem mais de 3 linfonodos comprometidos, né, Karina? Então, parece que houve assim, teoricamente, parece que houve um retrocesso em relação ao descalonamento do manejo axilar de pacientes com tumores luminais, né? Bom, vou começar. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Estão vendo? Sim, Oi? sim. Tá tudo certo? Sim, está passando. Tá, eu não tenho conflito de interesses para essa apresentação. Esse tema que a gente está discutindo agora, Karina, a história do esvaziamento axilar e do descalonamento é uma história muito longa, mas essa questão da avaliação linfonodal de acordo com o subtipo molecular é uma questão muito recente, né? Isso começou praticamente em 2015 a se discutir se o manejo da axila e um manejo mais conservador da axila deveria ser diferente de acordo com o subtipo molecular. Até então, todos os estudos focavam de um modo genérico sobre o descalonamento axilar, com biópsia de linfonodo sentinela e linfonodo negativo, depois de linfonodo positivo, depois pós-QT. Vocês estão vendo bem a minha imagem? Tá tranquilo. Sim, professor, tá tudo tranquilo. Porque para mim aqui está aparecendo borrando. E Tá só a ótimo. partir de 2015 que começou essa discussão sobre essa peculiaridade do descalonamento axilar de acordo com o subtipo molecular, né? Basicamente, isso é importante, e historicamente todos vocês sabem disso, porque a axila continua tendo uma informação, sendo um fator de informação prognóstico importante, tem um caráter terapêutico, obviamente, nos pacientes que têm axila positiva, mas o mais relevante de tudo é que essa informação pode ajudar na decisão sobre tratamento sistêmico e sobre radioterapia, né? Então, de um modo geral, em toda a literatura e no mundo todo, a biópsia do linfonodo sentinela passou a ser o manejo predominante daquele grupo de pacientes que tem axila clinicamente negativa. Praticamente o esvaziamento axilar desapareceu do manejo deste grupo de pacientes. Então, assim, a grande maioria aderiu à evolução do descalonamento axilar em pacientes que têm axila clinicamente negativa. Ele continua sendo uma ferramenta importante para a tomada de decisões, ou para acrescentar tratamento, ou para reduzir tratamento, especialmente em relação à radioterapia. Não sei se tem algum radioterapeuta aqui na reunião agora. Tem alguém? Em relação à rádio, em relação... Nós temos radioterapeutas na reunião, sim. Tá, então, em relação à radioterapia, por exemplo, ter essa informação faz toda a diferença, né? A axila era positiva ou negativa, né? E o número de linfonodos também é importante. Então, não é só para predizer tratamento sistêmico, mas também para predizer tratamento radioterápico. E o que eu acho que é mais importante de tudo também, Karina, é que, por exemplo, se a gente tem lá um tumor triplo negativo com mais de 5 milímetros, essa paciente vai receber tratamento sistêmico. E se ela é mutada, ela vai receber um tipo de tratamento, e se ela não for, ela pode receber outra. Se ela tem uma doença HER2 e tem um tumor maior de 2 centímetros,
Independente da axila, ela vai receber tratamento sistêmico e provavelmente ela vai receber duplo bloqueio e tudo mais. Mas se ela tem um tumor luminal, mesmo que tenha um linfonodo positivo, eu não sei ainda se ela vai receber tratamento sistêmico. Então, essa informação linfonodal ela é muito mais importante quando a gente subdivide por tipo molecular para a tomada de decisões do que nos tumores triplo negativos e nos tumores HER2, onde essa informação é mais limitada. Ela é importante no HER2 menor de 2 centímetros. Ela é importante no triplo negativo menor de 5 milímetros, o que é um evento raro. Mas ela é importante em todos os luminais N0 a princípio. Então, por isso que esse tema passa a ser um tema relevante e neste subtipo específico é que passa a surgir cada vez mais mais momentos de discussão e de necessidade de definição. Por exemplo, se a axila for negativa, eu posso usar tamoxifeno em 5 anos. Se ela for positiva, ou se ela for maciçamente positiva, eu vou usar durante 10 anos. Então, isso muda tudo em relação à hormonioterapia. Em relação à quimioterapia, se ela tem 1 ou 2, ou eventualmente até 3 linfonodos, eu vou fazer um teste de perfil molecular e eventualmente nem uso quimioterapia. Mas eu posso usar não só neoadjuvância, mas também acrescentar terapia depois, se eu tiver uma axila positiva. E não é infrequente que a axila seja positiva nos tumores luminais. A gente espera menos axila positiva em tumores triplo negativos, até proporcionalmente, do que nos tumores luminais. Então, a axila positiva é um evento frequente. Então, quando a gente avalia os diferentes subtipos, não há muita diferença entre luminal para HER2 ou triplo negativo em relação à chance de positividade linfonodal. E a outra coisa importante, talvez por isso também o interesse de discutir esse assunto, é que pacientes que têm linfonodos positivos em tumores luminais não têm uma chance que não é desprezível de ter mais de 4 linfonodos positivos. E por isso tanta gente agora está em dúvida. Poxa, mas então agora, com o estudo Monarch, eu vou ter que voltar para trás, e por isso tem até um editorial do grupo de Boston recente tratando desse assunto, né? Bom, será que agora a gente vai ter que dar ré e vai ter que voltar para o esvaziamento axilar em pacientes com tumores luminais que têm 1 ou 2 linfonodos positivos no sentinela, para ver se tem mais linfonodos positivos e poder indicar depois abemaciclib para esse grupo de pacientes. E, além disso, tem toda aquela discussão das pacientes com tumores luminais e mais de 70 anos. Será que este grupo de pacientes neste grupo, a gente poderia omitir a abordagem linfonodal? Eu tenho muita dúvida em relação a isso, porque está cheio de pacientes aí de 70 anos que vão viver mais 20 anos ou mais 15 anos e que podem ter um excelente prognóstico. E essa informação linfonodal pode fazer toda a diferença. Em relação à radioterapia, ou omissão de radioterapia, por exemplo, se eu penso em omitir radioterapia numa paciente de 70 anos, a informação linfonodal é básica, porque se ela tiver linfonodo positivo, eu vou pensar menos em omitir radioterapia se ela tem uma boa performance, tem um bom prognóstico. E se eu penso em omitir hormonioterapia, bom, essa informação também vai ser importante em relação, inclusive, ao tipo de hormonioterapia. Então, não acho que seja tão simples assim a tomada de decisão, mesmo nesse grupo de pacientes com tumores luminais com mais de 70 anos. E o que fez com que houvesse toda essa reflexão foi o estudo Monarch-E, porque o acréscimo de abema melhora a sobrevida livre de recorrência à distância, de uma forma muito significativa em pacientes que têm tumores luminais agressivos, vamos dizer assim, que têm tumores luminais ou tumores com mais de 5 centímetros, ou com mais de 3 linfonodos positivos, ou com uma atividade proliferativa alta, ou com grau 3. É claro que quando a gente olha para o estudo, para o Monarch, é muito importante olhar para os detalhes do estudo. Esse não é um estudo feito para pacientes com tumores iniciais. Muitos pacientes fizeram neoadjuvância, né? E muitos pacientes fizeram esvaziamento axilar. Então, ele não foi um estudo desenhado para um perfil de paciente
que foi submetido à biópsia de linfonodo sentinela. Este estudo não contemplou esse perfil de pacientes. Se vocês forem analisar, a gente não tem nem essa informação de se tem pacientes que fizeram biópsia de linfonodo sentinela. Esse é um estudo que contemplou pacientes com tumores luminais maiores, mais agressivos. E quando vocês olham, por exemplo, o grupo de pacientes que fez neoadjuvância é quase 50% do grupo de pacientes que foram incluídos no estudo de ABEMA, no estudo Monarch-E. Então, praticamente a metade dos pacientes fizeram neoadjuvância, né? Então, vocês vejam que quando vocês veem o número de pacientes que têm mais de 4 linfonodos positivos, mais de 4, 1.600 pacientes tinham mais de 4 linfonodos positivos, ou seja, esta é uma população de pacientes que foi feito na era do Z11, que incluiu pacientes até 2015 e que foram submetidos a esvaziamento axilar. Então, esse estudo não contemplou, e isso eu acho que é uma coisa que se comenta pouco, né? Mas não contemplou pacientes com tumores iniciais. Contemplou pacientes com tumores luminais, tumores grandes, teoricamente que não eram candidatas nem à biópsia de linfonodo sentinela. E isso é importante contextualizar, né? Porque agora o que está acontecendo é que a gente está pegando, ontem nós discutimos da SBM, não sei quem de vocês estava na discussão, mas a gente discutiu um tumor de 3 centímetros, grau 2, com KI de 15, eu acho, que tinha um linfonodo positivo de 4, era um caso até aí de Curitiba, né? E que a discussão era se essa paciente deveria fazer esvaziamento axilar para ver se ela poderia ser contemplada no estudo da inclusão de ABEMA. Né? Não é neste cenário que o ABEMA foi estudado no Monarch-E. Né? E outra coisa muito importante, hoje, casualmente, eu operei uma paciente que tem um tumor luminal A e que fez quimioterapia. Ela tinha um tumor localmente avançado, era um tumor muito grande, e o oncologista decidiu que começaria o tratamento com quimioterapia e não com hormonioterapia. E ela tinha um tumor luminal A. Não é desprezível. Em torno de 15% dos pacientes dessa série de Milão, com tumores, vamos chamar de localmente avançados, luminais A, né, tiveram um downstaging axilar. E a paciente que eu operei hoje, que tinha linfonodos clinicamente, obviamente positivos, teve uma resposta fantástica. Hoje, com luminal A, um KI de 5, ela teve resposta completa axilar. Então, também não é proibido, eventualmente, propor neoadjuvância com quimioterapia para pacientes com tumores localmente avançados luminais. Agora, para o grupo de pacientes que é N0 e que, eventualmente, é candidato a uma cirurgia conservadora e que está contemplado dentro do Z11, fazer neoadjuvância reduz a chance de fazer um downstaging cirúrgico axilar. Porque se eu opero, a princípio, uma paciente que é candidata ao Z11 ou ao AMAROS, mesmo que ela tenha 1 ou 2 linfonodos positivos, ela vai para a cirurgia conservadora e tem um linfonodo positivo, essa paciente não pode evitar de fazer esvaziamento axilar. Agora, se ela vai para a neoadjuvância, bom, a rotina é que após neoadjuvância eu faça esvaziamento axilar em quem não tem resposta axilar completa. Então, ao invés de ter 100 pacientes que são candidatas ao Z11 e eu coloco essas pacientes em neoadjuvância, por exemplo, com quimioterapia, e tem uma resposta de 15% a 25%, o resto vai fazer esvaziamento axilar. Então, toda hora que a gente tem uma paciente que é candidata a uma cirurgia conservadora e que é candidata ao Z11, não há motivos para aprofundar a investigação axilar pensando em neoadjuvância neste grupo de pacientes. Primeiro, porque não vai fazer nenhuma diferença para este grupo de pacientes fazer neoadjuvância ou adjuvância, né? Segundo, porque nós vamos ter todas as informações para definir se ela vai receber tratamento quimioterápico sistêmico ou não, ela é candidata a fazer um teste molecular, tudo bem.
ela pode fazer o teste molecular no material de core biópsia, mas ela pode fazer o teste molecular depois de ter informação linfonodal também, né? E aí ela pode. Então, toda vez que eu tenho uma paciente que é um luminal e tem um N0 axilar, minha tendência é não fazer, por exemplo, ultrassom dirigido axilar. Ela é candidata à cirurgia conservadora, ela vai para a cirurgia conservadora, ela faz biópsia de linfonodo sentinela. Se ela se encaixa nos E11 euroamares, eu não proponho esvaziamento axilar para essa paciente e depois ela vai receber tratamento sistêmico. Agora, se ela tem um tumor HER2 menor de 2 centímetros, ou se ela tem um tumor triplo negativo menor de 1 centímetro, faz toda a diferença, na minha opinião, porque aí ela vai para a neoadjuvância por causa dessa informação linfonodal e ela pode ter benefício adicional usando o duplo bloqueio, que ela não usaria se ela fosse para cirurgia, por exemplo, usaria só depois e perderia a chance de, eventualmente, acrescentar TDM1 no final. Então, basicamente, esse contexto dos tumores luminais e do manejo dos tumores luminais para pacientes que são candidatos à cirurgia conservadora, mais sentinela, num cenário de eventual adjuvância com tratamento sistêmico, na minha opinião, ele diverge quando se trata de um tumor HER2, de um tumor triplo negativo e de um tumor que seja luminal por causa desse motivo. Agora, se eu tenho uma paciente com tumor luminal, mas ela tem um receptor de progesterona baixo, 0, muito baixo. Ela tem um KI67 de 30 ou mais. Essa paciente vai ser uma excelente respondedora a tratamento sistêmico. Eu já sei que ela vai receber tratamento sistêmico, porque ela tem um grau 3, um KI67 de 30, o receptor de progesterona é negativo, ela vai receber tratamento sistêmico. Aí sim, essa paciente poderia ir para a neoadjuvância com uma boa perspectiva de resposta. Eu queria tocar um pouquinho no grupo de pacientes idosas, porque cada vez mais se fala sobre isso e acho que cada vez menos se deixa de fazer o que o Choosing Wisely recomenda, né? Se a gente for analisar o grupo de pacientes idosos, o Choosing Wisely recomenda que não se faça nem radioterapia para pacientes que têm linfonodos clinicamente negativos, nem hormonioterapia, eventualmente, porque não aumenta a sobrevida. Mas não considera o controle local. Então, mesmo quando vocês... E aí tem uma série de estudos, mas quando vocês analisam mesmo o Choosing Wisely, ou quando vocês analisam o estudo CALGB, né, a ausência de radioterapia e a ausência de biópsia de linfonodo sentinela, eventualmente, apesar de não acrescentar informações na sobrevida, é muito importante para controle local. E se eu tenho uma paciente que tem 70 anos, que vai viver mais 10 ou 15 anos, o controle local pode ser importante para essa paciente. Então, eu normalmente, neste grupo de pacientes que têm bom prognóstico e que são saudáveis e que se cuidam... O tamanho médio de tumor da gente aqui no Einstein é 1,6 centímetros. Então, a gente está lidando com uma população que se cuida muito, que é muito atenta. Toda hora eu tenho pacientes com 75 anos fazendo mamografia de rastreamento. Aí a paciente vai lá, ela faz uma mamografia de rastreamento, ela é assintomática porque ela quer se cuidar, porque ela pretende viver mais 10, 15 ou 20 anos, e aí ela tem um problema, ela descobre, e aí a gente começa a omitir tratamentos que, para ela, podem fazer toda a diferença, né? Então, eu, particularmente, tenho muito cuidado em omitir tratamento exclusivamente por causa da idade. E se a abordagem linfonodal fizer qualquer diferença em relação a controle local com radioterapia, cuja técnica é cada vez melhor e a forma de aplicação é cada vez mais rápida, e mesmo com a hormonioterapia, que pode ser interrompida a qualquer momento se não houver tolerância, eu sou muito resistente a não discutir esse assunto, e minha tendência é discutir muito caso a caso essa situação de pacientes com mais de 70 anos. A gente está cheio aí de pacientes com mais de 70 anos, teoricamente jovens, que estão se cuidando muito. E esse é um estudo interessante que mostrou que, neste grupo de
pacientes com mais de 70 anos e que têm uma expectativa longa de vida, aqui uma análise de 10 anos de segmento, não fazer abordagem linfonodal prejudicou esse grupo de pacientes. Prejudicou tanto em relação à mortalidade global, quanto em relação à mortalidade específica por câncer. Lembrem claramente, uma paciente que tem 70 anos e que omite radioterapia tem um risco de recorrência de 10% na média, versus 1% em relação a fazer radioterapia. Então, acho que o paciente tem que saber disso na hora de discutir a omissão de radioterapia. E omitir radioterapia, muitas vezes, surge a partir da omissão da biópsia do linfonodo sentinela, porque a gente perdeu essa informação ou não valorizou essa informação. Então, eu posso até discutir omissão se eu tiver um sentinela negativo, um tumor pequeno, um grau 1 ou, no máximo, um grau 2, com um perfil molecular do tipo luminal A e não luminal B. Aí sim, aí eu posso entrar no detalhe e omitir tratamento. Então, acho que mesmo neste grupo de pacientes, e em todos os pacientes luminais, acho que cada vez mais é importante fazer uma seleção criteriosa de cada caso. Eu não vou pensar em voltar e fazer esvaziamento axilar numa paciente que tem um linfonodo de 4 examinados, pensando que nos linfonodos adicionais ela possa ter mais linfonodos positivos, e aí o esvaziamento me permite incluir ela no estudo do ABEMA, por exemplo. Eu não faria isso. Mas numa paciente que está em excelente estado geral e que tem 70 anos, eu continuo fazendo biópsia de linfonodo sentinela. Então, acho que tudo isso deve ser discutido não apenas entre a gente, né, Cleverson, entre o oncologista e o radioterapeuta, mas também com o paciente. Né? E, na minha opinião, isso tem que ser colocado claramente para o paciente. Olha, apesar das recomendações, e eu falo assim para o paciente, apesar das recomendações, comentário de que pode se omitir, você tem 70 anos, você pode viver mais 10, 15 ou 20 anos, o seu risco de recorrência é 1% ao ano. Se você viver 15 anos, seu risco de recorrência vai ser de 15%. Né? Eu entendo que o seu risco no próximo ano é de 1%, mas ele é cumulativo. Se você fizer radioterapia em 1 semana, ou radioterapia parcial, ou em 3 semanas, esse risco cai em 80%, 90%. Por que não oferecer? Né? E a mesma coisa acontece com o sentinela. Poxa, se eu tenho um luminal A, sentinela negativo, eu tendo muito mais a talvez nem oferecer hormonioterapia. Né? Agora, se eu tenho um linfonodo positivo, bom, minha tendência é oferecer hormonioterapia. Então, acho que tem que ter muito cuidado na análise de 100 pacientes ou de 1.000 pacientes, porque o que todos nós fazemos no nosso consultório é manejar um paciente. E quando a gente maneja um paciente e a gente omite algo que pode ser prejudicial para ele, aquela omissão para aquele nosso paciente foi fatal. Ela foi, para ele, ela foi muito impactante. E nós estamos falando aqui de pacientes que se cuidam. Eu não estou falando de pacientes com tumores localmente avançados, porque toda essa conversa nem se aplica a este caso de pacientes com tumores clínicos evidentes, tumores grandes, axila maciçamente comprometido. A gente está falando de pacientes com tumores iniciais que, muitas vezes, são pacientes que fazem um rastreamento voluntário e até pagam para fazer isso porque estão se cuidando e querem fazer tudo o que é possível para prolongar vida, para melhorar a qualidade de vida e para ter menos complicações. Então, eu estou terminando, só queria agradecer a equipe que trabalha com a gente aqui, a Fernanda, a Bia, a Carol, a Betina, a Luísa e a Belinha, a equipe de São Paulo e de Porto Alegre. Convidar vocês para... O Cleverson esteve aqui na semana passada, né, Cleverson? Eu acho que o nosso time aqui da Mama, do Einstein, conseguiu, depois de muito tempo, se integrar bem, e acho que a gente hoje conversa muito, a Paula, que está aí, conhece muito também o que a gente faz. Quando vocês quiserem passar por aqui, vai ser um prazer receber vocês. Obrigado aí pela atenção, mas eu estou agora pronto para ouvi-los e para a gente fazer uma discussão. Obrigada, doutor Frasson. A gente que agradece a sua disponibilidade de estar aqui hoje trazendo esse tema tão
importante que veio para tirar um pouco a gente da nossa zona de conforto, né? Como o senhor conseguiu demonstrar muito bem, eu acho que cada vez mais a gente caminha para essa medicina de precisão, né? Cada paciente é uma, cada tumor é único e a gente tem que tomar essa decisão de acordo com o que a gente estiver se deparando, né? Eu vou abrir agora para a plateia, para perguntas. Eu vou Posso pedir começar, Fração? Hoje eu vou pedir para levantar a mão, que a gente está com a casa bem cheia hoje. E então, Paula, pode começar. Desculpa. A pergunta do Fração, se tinha um radioterapeuta, tem 3 radioterapeutas, Fração. Boa. Uhum. Eu não tinha te visto ainda. Eu vou olhar aqui quem é que está aí eu não pergunto mais. Não, imagine, brincadeira. Mas eu concordo totalmente com o que você falou em relação às pacientes idosas. Eu acho que a gente passou por uma fase, em algum momento, que a gente ficou muito eufórico em não tratar paciente de 70 anos, porque era o primeiro momento que a gente estava pensando, finalmente a gente vai tirar tanto tratamento das pacientes, né? Mas agora não dá mais, porque você vive com um grupo de pacientes de 70 anos hoje que é independente, que vem para consulta, né, totalmente rígido, às vezes sem comorbidade. Então, a gente também parou com essa história de omitir, confesso que já omiti em algum momento no passado, mas que hoje não fico tranquila exatamente por causa desses estudos que mostraram que à medida que o paciente vai aumentando a sobrevida dele, a chance dele ter recidiva 1% ao ano, quer dizer, se ela está com 70, ela vai chegar aos 80 anos com 10% de chance de recidiva, né? Então, hoje que a gente tem uma radioterapia de 5 dias, de 10 dias, 15 dias de tratamento, eu tenho feito bastante essas pacientes entrarem no FAST, que era o grupo que se apresentava ali com maior tranquilidade. Então, fazer 5 dias de tratamento não é nenhum problema para a gente nos dias de hoje, né? E eu acho que vale muito a pena a gente pensar nessa possibilidade quando a gente vai rever um paciente. Em relação ao linfonodo, com certeza, para a gente sempre vale a pena saber e conhecer como é que a gente vai lidar com aquela doença no momento que a gente recebe, né? Que a nova era agora entrar ou não na questão do linfonodo, mesmo para as pacientes mais idosas. Mas obrigada mais uma vez, você sabe que eu adoro vocês, gosto de estar aí com vocês, estive, né, todo um tempo aí, por mais de um ano e tal, e vocês também são sempre bem-vindos aqui a hora que quiserem. Obrigado, Paulinha. Obrigada, Paula. Cleverton, pode falar. Hoje, ainda a gente estava conversando com os residentes e comentando o quanto individualizado ficou a conduta da mama, né? Se você fizer um comparativo até com outros tumores, né, a evolução é mais lenta, as condutas são muito mais engessadas e a mama tem um grau de individualização, como você citou na tua apresentação, bastante grande e que cada vez aumenta mais. Porque, por exemplo, o linfonodo sentinela nos luminais, que foi o tema da tua aula, era assim, não era simples, mas se você tinha critérios para o Z011 ou para o Amaris, você fazia, a gente não se importava muito ou dava mais importância, por exemplo, para a neoadjuvância. Eu acho que hoje a gente faz um pouco menos de neoadjuvância nos luminais do que fazia talvez aí há 5 anos atrás, e agora vem esse novo parâmetro para a gente levar em consideração, que é a inclusão do Monarch. Enfim, todos os temas são super interessantes, as pacientes idosas também. Eu acho que o que pode nos ajudar, principalmente acima dos 70 anos, são alguns scores de expectativa de vida da geriatria. Eu acho que isso nos ajuda muito, porque invariavelmente uma pessoa de 70 anos ou um pouco mais de 70 anos, ela tem uma expectativa de vida bastante significante pela frente ainda. E a gente ainda tem que parar com esse paradigma de olhar para a idade. Nós temos que olhar para a performance das pessoas, né? Muitas vezes nós podemos ter até pacientes mais jovens que têm comprometimentos secundários, comorbidades importantes. Mas a minha pergunta para você, Fração, é o seguinte: dentro do parâmetro ainda do Z011, 2 em 2 linfonodos é considerado, eventualmente, que você poderia omitir o esvaziamento axilar. Não vejo realmente nenhuma indicação de você pensar em esvaziar aquela paciente que você comentou de 1 em 4. Mas essa de 2 em 2, como é que você procederia nessa situação hoje? Você seguiria
faria mais alguma amostragem, faria o esvaziamento, ou como é que você toma essa conduta hoje? Então, eu acho que cada vez mais, eu concordo com tudo que tu comentou, Clarissa, eu acho que cada vez mais tem que colocar isso no cenário do paciente também, tá? No momento da cirurgia, a gente já tem uma série de informações. A gente já tem o grau, não é o grau final, mas a gente já tem o grau. A gente já tem uma avaliação de caimento. Quais são os parâmetros para o Monarch-E? Né? Tamanho de tumor, maior de 5 centímetros, grau 3, né? KI67 acima de 20, ou mais de 3 linfonodos comprometidos. Esses são os parâmetros. Né? Então, eu já tenho o tamanho do tumor, tem que ser um tumor menor de 5 centímetros para eu buscar essa importância da abordagem linfonodal. Eu tenho que ter um KI67 baixo, né? Menor de 20. Eu tenho que ter um grau 1 ou 2. E aí a pergunta que vem é assim, qual é a chance que essa paciente tem de ter 4 ou mais linfonodos comprometidos? Tá? Nós buscamos essa informação no levantamento do nosso banco de dados de pacientes que fizeram esvaziamento axilar. Né? No nosso banco de dados, isso foi de 6%. Tá? Então, 6% do grupo que fez esvaziamento axilar do nosso banco de dados, 6% deles tinham 4 ou mais linfonodos comprometidos, tendo um tumor menor de 5 centímetros, grau 1 ou 2, e com KI abaixo de 20. Então, assim, também não é absolutamente desprezível. Este grupo de pacientes existe. Né? Então, eu acho que se a gente tem essas informações todas antes, né, e se depara com essa situação no transoperatório, e tem essa informação no transoperatório, eu acho que aí, nós que somos cirurgiões sempre fazemos isso, eu não sei se faz na rotina, mas eu sempre palpo a axila quando eu faço sentinela. E sempre tiro qualquer linfonodo adicional que esteja diferente. Né? Então, se, por exemplo, eu vou lá e faço biópsia de linfonodo sentinela, eu tirei um linfonodo, eu dou uma examinada na axila, eu coloco o dedo, eu examino, eu não abro a axila, eu não exponho a axila, mas eu faço uma palpação digital em situações como essas, em busca de algum linfonodo alterado. E numa situação como essa, upfront, eu acho que a gente pode estar preparado para, eventualmente, buscar mais informações e, eventualmente, ampliar um pouquinho a amostra, que é um pouco o que a gente faz pós-neoadjuvância, por exemplo. Né? Na pós-neoadjuvância, a gente rotineiramente faz isso. Né? Eu tinha uma paciente com linfonodo positivo, eu faço biópsia de linfonodo, eu tiro lá 3 linfonodos se ele não está clipado. Mas eu palpo toda a axila e eu acrescento informações se eventualmente o linfonodo for negativo, porque eu sei que ele pode estar sendo subvalorizado na congelação. Então, na prática, o que mudou para mim? Estou fazendo mais congelação de linfonodo que eu não fazia. Tá? Então, isso é uma coisa bem objetiva. Eu tinha deixado de avaliar linfonodo no transoperatório de tumores luminais por causa do Z11 ou do Amaros, agora eu já avalio. Eu reviso digitalmente a axila, especialmente nesse grupo de pacientes, cuja informação linfonodal pode mudar o manejo. Né? E, eventualmente, eu acho que não custa, neste grupo de pacientes, aumentar a amostra quando essa informação, frente a uma biópsia de linfonodo intraoperatória positiva, pode mudar o manejo depois. Né? Agora, sim, na verdade, isso a gente está tateando, né? Porque nós estamos especulando, né? Porque o Monarch-E não foi desenhado para esse cenário. O Monarch-E foi desenhado para pacientes com tumores praticamente agressivos, maiores, localmente avançados. Esse é o cenário do Monarch-E. Mas a gente está expandindo e está especulando um pouco em relação a isso. Não sei como é que vocês fazem. Como é que faz? Nós fazemos de rotina a congelação dos linfonodos, né? E a mesma conduta, assim, principalmente na neoadjuvância, sempre tomamos o cuidado, todas as vezes a gente palpa a axila, faz a avaliação digital. Na neoadjuvância, qualquer resquício de suspeita de linfonodo nós ressecamos.
E agora a gente tem que ficar um pouquinho mais atento realmente às pacientes luminais, né? Mas é mais ou menos a mesma conduta, não vejo nenhuma diferença. E congelamos, sempre congelamos agora, assim. Eu tinha parado de congelar, agora eu voltei a congelar quando encaixa nesse modelo onde pode fazer a diferença. Agora, se o tumor era grande, se fez neoadjuvância, bom, aí você não precisa ter isso, entendeu? Paciente que fez neoadjuvância luminal e que não tem resposta completa é candidata mesmo, você não precisa ter esse... Você vai abordar axila, se for positivo, você vai fazer o esvaziamento, porque essa é a rotina. Eu acho que o grande problema é na adjuvância. Eu acho que o grande detalhe vai ser o cuidado na adjuvância neste grupo de pacientes, onde essa é a única informação que pode mudar a conduta. Tem um outro detalhe que, em relação aos testes genéticos, né? Paciente abaixo de 50 anos com qualquer linfonodo positivo luminal, ela é candidata à quimioterapia, né? Então, talvez esse grupo de pacientes possa ter uma extensão um pouquinho maior para a neoadjuvância. E daí, por outro lado, traz as dificuldades se preencher esses critérios de tumor menos de 5 centímetros, 1 grau 2, um KI baixo em relação a uma inclusão no Monarch. Mas é uma outra situação que só o fato de ser acima de 50 ou abaixo de 50 pode mudar a tua conduta em relação à indicação de quimioterapia ou não pelos testes genéticos, né? Tá certo. Daniel, pode falar. Boa noite, pessoal. Olá, doutor Frasson. Obrigado pela aula. Tema muito interessante. Mais um dos colegas da radioterapia por aqui. A gente sempre fica nessa dúvida em relação ao manejo da axila, quando a gente tem os dados do Z11, do Amaros e os dados, do esvaziamento axilar. Como que vocês fazem na prática, quando vocês fazem, por exemplo, um linfonodo sentinela e tem extensão essa capsular? Vocês retomam e fazem esvaziamento axilar? Ou esse é um cenário que, por exemplo, vocês vão discutir Amaros? Eu tenho uma tendência a fazer Z11, mas quando tem extensão capsular, eu acabo sempre favorecendo o tratamento da axila. A gente aqui, de um modo geral, discute antes o que vai ser feito, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma paciente que tem extravasamento extracapsular e a equipe da rádio decide que nela, por algum motivo, vai irradiar a axila, a minha tendência é não reabordar se ela era uma paciente N0 e não tinha informação de linfonodos comprometidos. A gente aqui faz muito PET também, né? Então, a gente, além de tudo, a gente faz muito ultrassom dirigido para axila, né? Exceto nos luminais, onde eu uso muito menos essa abordagem, mas nos tumores maiores, se eu penso em fazer neoadjuvância, por exemplo, este grupo de pacientes acaba fazendo o PET, então a gente acaba tendo a informação do PET, e de um modo geral, a gente também, nessas pacientes mais jovens, tem a informação da ressonância. Então, quando a gente vai para a abordagem axilar numa paciente N0, a gente tem, além desta informação, a informação, eventualmente, do PET ou não, depende do estagiamento, obviamente, da ressonância, se for paciente jovem, especialmente, do ultrassom da mama, que aqui sempre é complementado com ultrassom da axila, além da mamografia. Então, não é comum que a gente seja, não é comum que nós sejamos surpreendidos por um N2, por exemplo, numa paciente que é N0, né? Mas vai acontecer isso que acontece no teu caso. De repente, tudo é negativo, e aí você vai lá, faz uma biópsia de linfonodo sentinela e tem um extravasamento extracapsular. Se a gente tem mais linfonodos avaliados, por exemplo, se eu tenho um de 3, um de 2, um de 4, como o caso que a gente discutiu ontem, bom, essa informação adicional me ajuda a balizar um pouco a conduta. Agora, se eu tenho um de 1, a probabilidade de que eu tenha outros linfonodos comprometidos é extremamente alta, né, Daniel? E aí a gente vai particularizar o caso, tá? Mas não é que eu volte para o esvaziamento axilar naquele momento. Eu uso muito, e a gente usa muito aqui, a gente já discutiu. Essa é uma discussão que eu faço com o Barros há mais de 20 anos, mas aqui agora a gente também discute muito isso, de, a partir do momento que eu tenho todas as informações, qual é o passo seguinte mais importante?
Essa paciente vai receber quimioterapia ou não? Primeiro. Fazer o esvaziamento axilar neste momento vai mudar alguma coisa ou não? Se não muda nada e ela vai para quimio primeiro. Porque aí eu vou ter uma nova oportunidade de reavaliar a axila após quimioterapia. E aí sim, aí eu vou usar o PET, eu vou usar o ultrassom dirigido, eu vou usar todas as informações, e isso permite que eu possa até discutir resentinela após. Então, eu não me lembro de um caso que eu tenha voltado imediatamente para esvaziamento axilar. Eu não me lembro. Eu me lembro de casos que eu tenho voltado para a cirurgia depois de adjuvância com quimioterapia, por exemplo. Se é um tumor triplo negativo, vai receber quimioterapia, eu reabordo a axila depois. Se é um HER2, vai receber duplo bloqueio, eu reabordo depois. E aí uso o cenário da neoadjuvância. E se é um luminal e vai receber quimioterapia, eu reabordo depois. Essa tem sido a minha conduta normalmente. E eu acho que quando a gente está prestes a decidir por uma terapia, um critério que é muito útil para mim, Daniel, é assim, o que é mais importante neste momento? Eu estou usando quimioterapia por quê? Porque eu quero que essa paciente não tenha doença metastática. Então, assim, se eu confronto o benefício de fazer um esvaziamento axilar versus o benefício de começar logo com a adjuvância com quimioterapia, neste cenário, que depois eu posso voltar e analisar o que eu vou fazer para a axila, eu favoreço tratamento sistêmico e depois repenso no que eu vou fazer localmente. E isso também, eu uso muito esse critério também para margem comprometida. Sei lá, se tirou lá um tumor de 4 centímetros, 1 grau 3, o paciente vai fazer quimioterapia. Qual é a necessidade de voltar para a cirurgia naquele momento se você já decidiu que essa paciente vai receber tratamento sistêmico e o tratamento sistêmico, neste momento, tem o objetivo de reduzir risco de doença metastática, por isso ele é mais importante, né? Um comentário que eu sempre faço para o Barrios, e nas nossas discussões também, por que é tão difícil descalonar tratamento sistêmico e é tão fácil descalonar tratamento local? Porque ninguém, assim, de um modo geral, ninguém morre de uma falha local, mas uma falha sistêmica é fatal. A falha sistêmica é fatal. Então, assim, abrir mão de tratar rápido, sistemicamente, quando está bem indicado, é muito mais difícil do que abrir mão, eventualmente, de fazer um esvaziamento, porque a gente sabe que o impacto em mortalidade dessa abordagem ele é muito limitado. Agora, o impacto em mortalidade da omissão de tratamento sistêmico, ou do retardo do tratamento sistêmico, ou da demora, ele é muito mais importante, né? Então, eu acho que este raciocínio, Daniel, também tira a urgência de voltar para a cirurgia. Você imagina, você acabou de fazer uma adenomasté bilateral com reconstrução, com prótese. Putz, agora eu vou ter que voltar para o esvaziamento axilar de uma paciente que vai receber rádio, que vai receber químio. Por que eu tenho que fazer isso agora? Por que eu não faço o que é mais urgente, o que tem que ser feito, e eu penso nisso depois? Né? Que diferença vai fazer eu fazer isso? Vai fazer alguma diferença fazer isso agora? Por que eu não crio para ela um cenário como se fosse de neoadjuvância? Né? Eu faço isso depois, e aí depois eu tomo as decisões. Mas eu sei que esse assunto é um assunto que não é tão simples assim de debater. Mas a gente está, eu acho que a equipe inteira está de acordo aqui, essa é uma tendência nossa aqui também, nas nossas pacientes, né? Acabar primeiro, se tem que fazer a quimioterapia antes, vai trazer benefício, a gente faz e depois vai abordar uma axila que é necessário ou reabordar a margem. A Paula, que acho que tem mais uma pergunta, né? Sim. Mas se você quiser pular, Karina, para agizar, eu faço por último, que eu já fiz uma. Então, assim, então eu vou pedir para a Linei e depois a Gisar. Uhum. Linei, pode fazer sua pergunta. Boa noite, Frasson, parabéns, Oi, que aula, que aula excelente. Tratamento personalizado, baseado não só nos critérios da paciente, mas nos desejos e qualidade de vida é fundamental.
Duas perguntas para você, do ponto de vista de imagem axila. Primeiro, pacientes que solicitam para vocês, aí no Einstein, para fazer mamografia e ultrassom, é visto axila ou não? Ou só quando vocês pedem? Não, aqui sempre. Aqui é na rotina deles. Eles sempre... É que esse jeito de trabalhar aqui, Irinei, eu acho que é fantástico. É fantástico, sabe por quê? Eles fazem parte do manejo do paciente, porque, assim, eu sempre digo, né, lesão não palpável não é do manejo do cirurgião, é do manejo do radiologista, né? Então, assim, o que acontece na prática? Eu pedi lá um exame, eu achei que a axila é negativa, a Ana ou alguém está fazendo ultrassom, eles acham que o linfonodo é alterado, eles me ligam na hora. Quer dizer, eles se comprometem com os desfechos terapêuticos e com os desfechos. E isso eu acho que é fantástico, é um diferencial que eu vejo aqui e que não existe em Porto Alegre, por exemplo. Né? Eu não aguentaria trabalhar lá mais do que um dia por semana. Aliás, acho que... Porque, assim, é muito ruim trabalhar assim, Irinei. É muito ruim você receber um laudo de ultrassom recomendando agora o ultrassom dirigido para axila. Aí vem o ultrassom dirigido para axila. Agora recomendo punção do linfonodo. Cara, isso aí levou um mês. Né? Isso não existe. Né? Então, quando a gente trabalha em equipe, eu não sei como é que vocês fazem, porque tem uma série de limitações de convênio. Nós estamos falando aqui de uma população que entra aqui e, assim, tudo já está autorizado depois que ela entrou, entendeu, Lirei? Em Porto Alegre eu não posso fazer isso, nem clipe, eu tenho que pedir clipe, aí tem que ir na Unimed autorizar. Cara, é um horror. Essa realidade de convênio não é. Eu entendo essa realidade de convênio, eu entendo isso. Olha, hoje eu vou ilustrar para você porque eu acho que assim, para mim, pelo menos, não sei se já aconteceu com vocês. Hoje eu recebi 2 presentes de uma paciente que eu vou operar na semana que vem. Eu nunca tinha recebido presente antes da cirurgia. Eu sempre recebo presente depois da cirurgia. Agora, é muito inteligente você dar um presente antes da cirurgia. Porque assim, ó... Com certeza. Pronto, o médico já vai com boa vontade. É muito inteligente isso. Eu fiquei olhando para a paciente e disse, nossa... Porque assim, imagina chegar no restaurante reclamando. Vai ser um caos. Vai ser um caos. Eu acho que mais inteligente que isso é só dar o presente para o radiologista, mas tudo bem. Mas eu sempre mando dar. Eu não sei se te levo, mas eu sempre mando. Com certeza. A minha segunda pergunta, Fração, acho que você já respondeu. Então, você não é daquele grupo que prefere não saber do que tem ali, mas sim saber e tratar direcionado. Se eu tenho um luminal A com linfonodo único com espessamento cortical, esqueça, não preciso fazer biópsia. Eu tenho lá uma axila clinicamente negativa, mas perda do hilo, mais de 2 linfonodos. Aquela paciente, você ajuda ela fazendo. Não, era essa a minha segunda pergunta. Eu acho que o importante não é omitir a informação, o importante é saber o que fazer com ela. Né? E aí selecionar o que você vai fazer de acordo com o conjunto todo. Né? Eu encaminhei hoje uma paciente por um onco aqui, a gente está trocando experiência, né? E eu achei que foi legal, porque assim, a paciente não quer, ela tem um CA in situ, e ela não quer fazer nem rádio, nem hormônio. Eu disse, já entendi, mas assim, então conversa com o rádio e com o oncologista. Tá? E aí depois a gente decide se você vai usar ou não vai usar. Tá? Mas assim, ela vai passar com os 2, entendeu? E aí nós 3 vamos tomar a decisão. Tá? Baseado nas informações. Sobre o que a gente vai fazer. Eu estou com uma outra paciente com CA in situ também numa mamoplastia. Não tem avaliação de imagem, não tem nada. A paciente acabou de fazer uma plástica, veio um achado ocasional de CA in situ, mas assim, são múltiplos focos. O foco maior tem 1 centímetro. E assim, não tem localização, não tem margem, não tem clipe, não tem absolutamente nada. Então, assim, é uma paciente que vai acabar numa mastectomia. Mas ela está muito resistente a fazer mastectomia. E o argumento que ela usou foi o seguinte, doutor, olha só, Linei, para você que é... Doutor, eu fiz mamografia, ultrassom e ressonância antes da cirurgia.
Tá? Lesão de 1 centímetro, que não apareceu nos E aí, 3, cito, fração. ela tem múltiplos focos, o maior de 1 centímetro, numa área de 3 centímetros que o cirurgião tirou da cápsula, em cima da cápsula da prótese, porque ele achou que estava um pouquinho diferente. E aí o argumento que ela usou foi o seguinte: doutor, eu fiz mamografia, ultrassom e ressonância, antes da cirurgia, os 3 foram negativos. Doutor, se eu não tivesse me operado, o que iria acontecer? Eu ia fazer exames daqui a 1 ano, doutor. Então, assim, é uma pessoa muito inteligente, né? Então, assim, doutor, e agora? Eu estou no dilema, mas eu já pedi para ela passar com o rádio e com o onco também, para discutir, para a gente tomar uma decisão conjunta. Mas nessa paciente, a minha postura vai ser de indicar cirurgia. Está sendo de indicar cirurgia, porque, assim, sei lá, daqui a 1 ano ela tem um carcinoma invasivo, eu não quero ter sido omisso. Imagina, você já tirou essa região, quem disse que não pode ter nenhuma outra lesão desse tamanho? Enfim. Difícil, né? Eu acho que essas decisões compartilhadas, não só com a paciente, mas com a equipe, eu acho que elas são muito importantes. Agora, porque é muito ruim, né, Lidei? Você toma uma posição por alguém e depois, por acaso, essa paciente passa lá e o cara diz, pô, mas por que não falou comigo antes? Ou por que não discutiu antes? Então, eu acho que tudo que é combinado e é discutido previamente com todos os envolvidos na decisão acaba sendo melhor. Com certeza, mas que prazer ter você aqui conosco, Fara. Prazer é uma honra, prazer. Nós vamos nos ver em Gramado agora, né? Semana que vem. Até daqui um pouco. Boa noite, Frasson. Oi, tudo bem? Já nos falamos hoje, tudo bom? Tudo bem, Gisá? Tudo bom? Tudo bom? Então, tudo bem, Gisá? Tudo bem. Estou aqui com a minha baixinha, então se ouvirem alguma coisa, é ela gritando aqui atrás. Coisa linda. Ei! Está participando aqui da reunião. Ela falou que a aula estava excelente, viu? Querida. O que eu não sei, desculpe se você falou isso na aula, mas eu não ouvi 100%. Se a gente pegar, baseando ali da pergunta do Daniel, né, pensando em extravasamento extracapsular, você já respondeu. E o contrário, se a gente faz uma neoadjuvância, um tumor HER ou triplo negativo, nesses tumores mais agressivos, que é de praxe, e você, na hora da cirurgia, acha a doença micrometastática, qual é o teu critério para esvaziar esses tumores, sabendo no transoperatório? No transoperatório, Tá. sabendo que no HER a gente ainda tem um resgate com essa paciente provavelmente seria elegível a TDM1 e hoje no triplo negativo a gente, digamos que esteja usando imunoterapia. Isso nunca foi estudado, né? Depois de assim, abordagem linfonodal depois de adjuvância, pós-neoadjuvância. Isso nunca foi estudado, né? Então, na rotina, quando a gente pede uma congelação no transoperatório, é porque a gente está preparado para, se vier positivo, pós-neoadjuvância, fazer esvaziamento, né? Porque senão a gente não pediria, né? Então, mas eu entendi a tua pergunta, eu acho que é uma pergunta muito inteligente, que dá para extrapolar para cenários que a gente já discutiu aqui, e que talvez uma alternativa seria, bom, já que eu vou fazer TDM1, ou já que eu vou fazer capecitabine, quem sabe eu vejo isso depois. Isso nunca foi estudado. Agora, a grande questão é que, se o melhor esquema de quimioterapia que existe não foi capaz de negativar a axila, será que o próximo vai ser, que teoricamente não é o melhor esquema? Essa é a grande dúvida, entendeu? Quer dizer, uma paciente que não respondeu com resposta completa axilar. A resposta axilar é sempre melhor do que a resposta mamária. Tem mais chance de ter resposta axilar do que resposta mamária. E se essa paciente, usando o duplo bloqueio, mais quimioterapia, não teve resposta completa, será que TDM1 vai buscar essa resposta completa e eu poderia fazer uma biópsia de linfonodo sentinela depois? Assim, teoricamente, eu não sei, mas objetivamente a pergunta faz muito sentido. Entendeu? A pergunta faz muito sentido e o questionamento é muito interessante,
né? Bom, por que que eu não deixo isso para depois? Só que aí, para que eu vou fazer congelação durante a cirurgia? Então, eu teria que mudar toda a minha postura de abordagem, né? Então, bom, então eu não preciso fazer congelação, porque se tiver lesão, eu vou fazer TDM1 ou capecitabina, ou vou fazer, eventualmente, a abemaciclib, e depois dessa adjuvância, eu reabordo a axila. Isso é interessante. Eu nunca me debrucei sobre esse assunto. Eu não sei se tem algum estudo avaliando isso, né, Gisele? Não sei se você sabe de algum estudo que está avaliando isso. Também não conheço. Teoricamente, a droga que vem depois, teoricamente, é menos eficaz do que a droga inicial, porque senão ela teria sido usada antes e não depois, né? Que é o grande problema, por exemplo, sei lá, eu indico neoadjuvância para triplo negativo maior de 5 milímetros. Eu tenho várias pacientes que têm um tumor de 7, 8 milímetros, vão receber quimioterapia, porque tem um tumor triplo negativo. Eu digo, olha, o que é mais urgente? É mais urgente operar ou evitar a doença sistêmica? Não, o mais urgente é evitar a doença sistêmica. Então, vamos começar com neoadjuvância, depois eu opero, né? E agora, a pergunta que eu me faço é a seguinte, poxa, mas se essa paciente não respondeu ao melhor esquema que eu tenho, será que este subgrupo de pacientes com tumores pequenos vai responder a capecitabina? Isso não foi estudado, né? Este número de pacientes nesse cenário é muito pequeno, né? É uma especulação, entendeu? Se for pegar, por exemplo, a recomendação da ASCO, é para tumor maior de 1 centímetro, a recomendação do NCCN é para tumor maior de 2 centímetros, e tem sentido isso, né? Porque se quimioterapia não foi eficaz para destruir um tumor de 7, 8 milímetros, será que capecitabina vai ser? Entendeu? Isso, você não estudou isso, na verdade. Você não tem um número de pacientes suficientes para dizer que sim, mas você acaba usando porque ela fez neoadjuvância. E eu acho que é muito parecido com esse cenário que você está comentando. Mas acho assim, ó, muito provocador. Eu gostei da tua pergunta. Eu vou pensar bastante sobre isso. Algum clone resistente que não responde. Se foi só a doença micrometastática que ficou, eu acho que é um contexto. Se foi uma doença micrometastática em axila, junto com um tumor que não respondeu 100%, tumor primário, eu acho que é outro contexto. Mas é mais provável que seja assim, né? É muito mais raro provável que seja assim. Resposta completa na mama e só não ter a resposta na axila, é menos provável, mas tudo bem, pode acontecer. Eu entendi. Mas, enfim. Eu entendi. Obrigada. Gostei dessa pergunta. Vou pensar nela. Tá bom. Mas eu gostei. Acho que eu acho que dá para pensar bem sobre isso. Perfeito. Obrigada, Gisá, pela pergunta. Pelo avançado da hora, acho que nós já vamos ter que encerrar, não consigo mais liberar as perguntas. Frasson, quero te agradecer imensamente pela presença, pela brilhante aula, excelente discussão com todos. Acho que, com certeza, trouxe já algumas respostas para algumas perguntas que vêm surgindo agora, como a gente falou, com esses avanços dessas novas terapias, né? Então, obrigada mais uma vez, né? Olha, o que mais me deixou satisfeito, eu nunca vi alguém agradecer sem dizer que a aula foi brilhante, então isso não mexe comigo. O que mais mexe comigo são os comentários que vocês fizeram, porque eu vou sair daqui pensando em várias coisas que o Cleverson colocou, que a Gisá colocou, e é isso que me motiva a participar de reuniões como essas, sabe, Karina? Eu acho que o que é legal disso é a gente poder despertar para novas ideias. Sim, essa troca, né? Com certeza. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e de ter tido alguns insights aqui. Obrigado. Muito obrigado. A gente que agradece. Obrigado. Valeu. Abraço. Obrigada. Até a próxima. Boa noite. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau.